O MPC em Foco desta semana vai falar sobre transparência pública. Segundo o levantamento feito recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, apenas 13 municípios atendem em 100% o que diz a Lei da Transparência. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Santos. Obrigada pela presença, doutor Gustavo. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Olá, Andresa. Olá, cidadão alagoano. Como sempre digo, é um prazer prestar contas da atuação do Ministério Público de Contas de Alagoas. Doutor Gustavo, a transparência pública ela é uma obrigação de todos os gestores que administram, que executam aí recursos públicos. Mas em Alagoas, apenas 13 municípios dos 102 estão aí 100% atendendo ao que diz a legislação. Na opinião do senhor, a que se atribui esse desrespeito? Bom, Andresa, o número é alarmante, né? Passados aí 5 anos da obrigatoriedade da lei, de uma lei, e 6 anos de outra, porque na transparência temos de falar de 2 leis. Uma delas é a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, que começou a vigorar em meados de junho de 2012, e a Lei Complementar 131 de 2009, que alterou artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei é de 2009, então ela prevê uma obrigatoriedade dependendo do temporal, dependendo do tamanho do município. De qualquer forma, os municípios menores tiveram 4 anos para se adaptar a essa lei. A lei é de 2009, então a transparência de forma geral, essas 2 leis andam de mãos juntas. A lei de acesso é mais instrumental, mas a gente poderia concluir que a lei de acesso à informação ela é até mais ampla que a lei da transparência. Então os municípios estão obrigados, pelo menos desde 2012. Então, um número alarmante. A gente teve acesso à pesquisa do tribunal, mas não sabemos ainda quais foram os quesitos, a sistemática, porque só veio o resultado final. Não nos mandaram o processo todo. Mas, de qualquer forma, recebemos. Todos os conselheiros também já receberam. Então, no âmbito do Ministério Público, a recomendação da Procuradoria-Geral é que os colegas procuradores, exerçam as suas atividades cobrando aos gestores para que a transparência seja efetivada. No entanto, os conselheiros relatores também tomarão as providências, obviamente, nos seus respectivos municípios, para que essa transparência seja obedecida. É um número muito pequeno, 102 municípios, 13 equivale a 13% dos municípios que atenderiam à transparência. É um número muito baixo. Eu atribuo isso, eu não posso presumir má-fé. A gente da administração pública não pode presumir má-fé. Então, eu presumo que houve uma falta de preparo técnico das prefeituras, principalmente as menores, para implementar a lei de acesso à informação e a lei de transparência. Doutor Gustavo, tem aí desde 2013, 2014, que todos os municípios brasileiros são obrigados aí a informar os seus dados, a dar publicidade aos dados financeiros do município, né? O quanto entra, o que foi gasto, por meio justamente desse portal da transparência. Já foi um tempo suficiente para que esses gestores, né, para que os municípios se adequassem aí à lei, essa lei da transparência, né? Bom, eu entendo que sim. Por isso mesmo que eu disse que deve ter havido alguma falha. É preciso pontuar também que a lei, essas 2 normas, você interpretando as interpretando em conjunto, elas criam uma verdadeira cultura de transparência. Não só o atinente à despesa e à receita devem estar no portal da transparência. Eu diria assim, em poucas palavras, tudo deve estar na transparência. A administração pública tem que escancarar seus dados. A lei só ressalva as informações sigilosas e as informações de caráter pessoal. As informações do servidor público, por exemplo, quanto a pensão alimentícia ele paga, isso não é de assunto de interesse público. Quantos consignados ele paga, mas todo o resto, a informação tem que ser escancarada. Então, foi dado tempo mais que suficiente
para até aqueles municípios menores, mais carentes, pudessem se adequar à lei. E não basta só ter aí o portal da transparência, é preciso que ele esteja atualizado e em tempo real, não é isso o que determina a legislação? Perfeito. Como eu disse, tem que ter tudo referente ao município tem que estar no portal. A lei fala em tempo real, exato, então era bom que se tivesse uma conexão entre o processamento do sistema de contabilidade do município com o portal, de forma que a cada empenho gerado já fosse alimentado o site e posteriormente o gestor colocaria também a licitação. É importante, a lei de acesso à informação e essa lei de transparência, elas formam um subsistema de transparência, de acesso absoluto a todas as informações. Eu não vislumbro no município uma informação que possa ser sigilosa, talvez uma informação atinente à segurança do prefeito, a da família do prefeito, talvez a gente poderia classificar como sigilosa, mas todas as outras têm de estar escancaradas lá no portal. Vamos assim, explicar para os nossos telespectadores que informações poderiam ser essas que devem estar disponíveis aí no nosso portal, no portal da transparência dos nossos municípios e também do Estado. Gastos, né, com servidores, prestadores de serviços, o que mais, doutor Gustavo? Folha de pagamento, todo o processamento da despesa. Mas como é o processamento da despesa? É desde o ofício solicitando a despesa, passando pela licitação, depois da licitação, o contrato administrativo, depois do contrato administrativo, os empenhos, notas fiscais, ou seja, tudo referente à despesa, tudo referente à receita, quanto entrou de transferência da União, através do FPM, de convênios federais, quanto entrou de transferência do Estado, quanto entrou de receita própria, IPTU, ISS, TBI do município. Toda a folha de pagamento de serviço público é despesa, é informação de caráter público. Tem de estar lá toda a folha do servidor público mais humilde ao prefeito do município. Tem de estar na transparência. Também o nome das autoridades, telefone, tem de estar também o organograma da instituição. Enfim, uma série de quanto mais, a lei ela trata um perfil mínimo. O ideal é que o gestor, quanto mais transparente ele for, até que ele extrapole, ele ponha mais informações do que o mínimo legal, que já é a lei ela prevê várias informações, ela prevê um escopo mínimo que já é muito bom. Mas o bom gestor ele não tem medo de transparência. Transparência ela ajuda o bom gestor a mostrar sua administração. Então eu diria, em poucas palavras, que tem que ter tudo relacionado ao município tem que estar na transparência. Mas não só lá, porque o portal da transparência é uma das formas de acesso à informação. Mas também tem de ter um setor da prefeitura para atender o cidadão que prefira ir pessoalmente para solicitar informação. E, em regra geral, a informação solicitada pelo cidadão tem que ser dada de forma imediata. Então, a lei prevê, de forma imediata, a regra geral, 20 dias em alguns casos, se depender de outro órgão, e esses 20 dias prorrogáveis, excepcionalmente, por mais 10. Mas, regra geral, e outra coisa, o cidadão, eu já tive órgão público, eu fui, uns 15 anos atrás, que eu fui pedir uma informação, e o servidor me perguntou, mas por que o senhor quer essa informação? Eu tive de explicar. Hoje em dia a lei veda isso. O cidadão ele tem direito independentemente de qualquer coisa. Então é vedado, pode ser até uma falha funcional, uma improbidade administrativa, o servidor público que recebe o cidadão pergunta o motivo da informação. A informação, o cidadão não tem que dar motivo nenhum. A informação tem que ser prestada. Tem que ser prestada. Né? A lei de acesso de informação empoderou o cidadão. O cidadão hoje, a solicitação de informação é tão importante quanto a informação, uma requisição do promotor de justiça, uma requisição de informação do procurador de contas. Então a lei colocou todos os 210, mais ou menos, milhões de brasileiros como autoridades. E como o senhor estava falando, doutor Gustavo, agora, isso é bom para a sociedade também acompanhar esses gastos dos gestores, né? Acompanhar
no portal da transparência, ver o que é que está, e também eles podem denunciar caso não encontre a informação lá, caso o portal esteja desatualizado, ou aí que não exista portal, como deve ter alguns casos aqui no nosso estado, né? Alguns municípios que não têm aí ainda o portal da transparência. Perfeito, Andresa. O portal bem fomentado e atualizado em tempo real, ele é essencial para o controle social. Mas eu vou além, ele é essencial também para os outros órgãos públicos. Por exemplo, qualquer promotor de justiça ou procurador do Ministério Público de Contas que precise de alguma informação no município e o município for adequado, tiver um bom portal de transparência, ele vai direto. Eu já tive municípios aqui que eu precisava de informação, e também do estado de Alagoas, que os portais são bons e o órgão de controle ele tem acesso imediato àquela informação. Então, se o portal for bom, o promotor já agiliza. O processo, mas, né? O ideal é que o cidadão também navegue e questione os atos da administração pública no portal. O portal tem que abrir, tem que ter um canal também de um serviço de informação ao contribuinte, que tem que estar lá. Ele pode solicitar informações, ele pode ter dificuldades, né? Ele pode ter dificuldades para operar o computador, mas aí a administração é obrigada, naqueles prazos que eu citei anteriormente, a fornecer, ou fornece a informação, ou fornece o fio da meada para que o cidadão tenha acesso. O senhor, como a gente está tratando aqui, né, são 102 municípios no estado de Alagoas, apenas 13 aí cumprem 100%, o que diz a legislação, né, de acordo com o levantamento feito recentemente pelo Tribunal de Contas. E a ausência dessas informações no portal também prejudica aí a sociedade, né, doutor Gustavo? Exatamente. Um dos pilares desse subsistema criado pelas leis é o controle social. Então, ao não criar, ao não manter atualizado o portal da transparência, o portal da transparência é um meio fundamental, mas também, como eu disse, o cidadão pode presencialmente ir lá na administração pública. Então, a gente tem que pensar a lei como um todo. Então, ao não fomentar, seja através do portal ou o presencial, a administração pública aniquila o controle social. Porque o cidadão vai ter que se deslocar toda vez para pedir informação, quando ele poderia ter uma informação já no portal. Então, ele vulnera a administração não ter o portal, ela vulnera a lei de acesso. E o controle social ele também é importante para nessa ajuda aos órgãos de controle externos, né, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas. Perfeito. Ele é parceiro desses órgãos institucionais, né? Exato, Andresa. É muito importante isso. Nenhum órgão de controle, nem os federais, CGU, MPF, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, nem os estaduais, MPE, MPC, Tribunal de Contas Estadual, poderes legislativos, que são os titulares de controle externo, eles têm condições de fiscalizar tudo. Então, quanto mais a sociedade, através do cidadão, das organizações, das associações, tiver essa cultura de fiscalizar, de ter curiosidade de como é gasto, esses gastos. Porque, não se enganem, o dinheiro público é o nosso dinheiro. Então, é função nossa, como cidadão, a gente, toda a população, de forma geral, é fiscalizar os atos da administração pública. Doutor Gustavo, eu queria que o senhor me explicasse agora quais as punições para os gestores que não atendem aí essa lei da transparência, já que no nosso estado tem aí, dos 102 municípios, apenas 13 estão 100% com a lei. Existem algumas peculiaridades nessas punições. Primeiro, o gestor máximo, prefeito municipal, governador do estado, presidente de autarquia, ele pode responder por improbidade administrativa. Inclusive no estado de Alagoas, por participar do Fórum de Combate à Corrupção, eu tenho notícias de que vários prefeitos do interior estão sendo processados ou foram processados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual
por não implementarem ou atualizarem o portal da transparência. Porque veja a importância do portal. Ele tem tanto interesse do Ministério Público Estadual, do controle estadual, como federal. Então, qualquer um desses órgãos pode atuar para que seja efetuado o implemento e a atualização dos sistemas. Então, o prefeito, o gestor, ele pode responder por improbidade administrativa. Isso tem ocorrido aqui com frequência no estado de Alagoas. Mas também tem uma punição, que essa aí eu acho injusta, é que aquele município que não alimenta o portal da transparência, ele pode ser proibido de receber convênios federais. Ou seja, o gestor comete uma ilegalidade de não. O gestor, o prefeito municipal, por exemplo, comete um ato irregular, até de improbidade, mas o município também sofre, porque enquanto ele estiver ali em débito, vamos supor, com a transparência, inadimplente com a transparência, ele não vai receber convênios da União. Que vai aí beneficiar a população. Que vai deixar de beneficiar, né? Porque ele vai... a lei de responsabilidade fiscal chama de penalidade institucional. Ou seja, enquanto ali o prefeito estiver inadimplente, o município como todo sofre, né? Obviamente os prefeitos, quando tem uma restrição dessa pela o não recebimento de verbas federais, eles procuram regularizar logo para poder receber a verba federal. Mas eu acho essa punição injusta, porque ela pune o munícipe, né? A população mais carente, que precisa desses convênios federais para fazer uma escola ou para fazer um posto de saúde, né? Então, mas ocorre, é previsto essa punição para o município como um todo, e também para o responsável, ele pode responder até por improbidade administrativa. Daí, então, mais um importante motivo, né, para a população acompanhar os portais da transparência, caso as informações não estejam lá ou não existe o portal da transparência, fazer essa denúncia, até porque ela pode também se prejudicar por conta desse não envio das verbas federais, que vem aí beneficiar a própria população, né? Exato. Eu digo sempre que a população é o principal interessado na transparência e no controle social. Tá dado o recado então, doutor Gustavo. Mais uma vez, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. E o MPC em Foco desta semana vai ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público de Contas nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até a próxima semana.